A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. E nós estamos estudando a revista Betel Dominical, da nossa querida editora Betel. O assunto é os atributos de Deus. E estamos na lição de número 12, onde nós vamos comentar um pouquinho sobre o Deus onisciente, o Deus onipresente e o Deus onipotente. Para quem não me conhece, eu sou Leandro e nós estamos aqui na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Santa Bárbara do Oeste. Temos como pastor de todos nós, pastor Paulo Cardoso. Vamos orar, falar com o nosso Deus para que Ele venha nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Pai, estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais da Tua palavra, meu Senhor. E eu venho te pedir, venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja presente e venha nos iluminar para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Abençoe a cada um dos Teus filhos que está acompanhando essa lição conosco. Abençoa os Teus servos, aonde eles estiverem, meu Pai. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor Jesus. Abençoa e guarda e livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lição número 12, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Objetivos da lição: mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência. Falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença e ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. Vamos lá? O Deus onisciente, tópico número 1. Trata-se da designação de uma das qualidades da natureza de Deus, seu conhecimento ilimitado. Deus possui o conhecimento perfeito e absoluto. Uma das qualidades da natureza de Deus é o conhecimento ilimitado e absoluto. Meu irmão, o nosso Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, nada é novo ao nosso Deus. Não há uma necessidade de aprendizado, não há necessidade dele ter experiências para adquirir novos conhecimentos. O nosso Deus sabe e conhece todas as coisas, ele é onisciente. Por mais que você tenha questões e possa falar assim, por que Deus não agiu daquela maneira? Deus poderia ter agido daquela forma e o resultado seria diferente. Como que se nós, seres humanos, suas criaturas, aqueles que foram formados, nós formados pelo nosso Deus, tenhamos uma solução melhor para o problema do que ele. Às vezes surge um problema e Deus resolve aquela situação e você fala assim, poxa, poderia ter sido diferente, poderia ter agido de outra forma. Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Não teria outra maneira? Meu irmão, a decisão que Deus tomou para resolver aquela situação é a melhor decisão possível. Não haveria outra decisão melhor do que a que Deus tomou, porque Ele conhece e sabe de todas as coisas. Tópico 1. Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. A onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações feitas só com gemidos, com lágrimas e em pensamentos, ou ainda quando não se consegue expressar nenhuma palavra. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Se Deus conhece todas as coisas, conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, se Deus conhece as palavras que vai sair dos nossos lábios antes mesmo de nós a pronunciarmos, então qual é o sentido de nós orarmos a Deus? Para que nós temos que pedir algo a Deus, sendo que Ele sabe aquilo que nós precisamos? Qual o motivo da oração?
Meu irmão, a importância de nós verbalizarmos aquilo que nós pedimos a Deus é para que nós venhamos ter a consciência do que queremos. Porque Deus sabe o que você quer, mas em alguns momentos nem você mesmo sabe aquilo que você quer. E aí você fala assim, ô meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe do que eu preciso. Deus sabe o que você precisa, Deus é onisciente. Agora Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa para que você tenha a certeza daquilo que realmente você quer. Então verbalize a sua oração. Deus já sabe de tudo. Agora Ele quer ouvir dos seus lábios para que você tenha certeza daquilo que você quer. Tópico 1.2, Deus possui todo o conhecimento. Nada lhe pega de surpresa. Ele conhece o antes e o depois, pois Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmão, Deus é o princípio e o fim. Nada pega Ele de surpresa. Ele tem total conhecimento sobre tudo. E aqui o autor usa as duas letras do alfabeto grego, o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra e o ômega a última letra, tendo em vista que através do alfabeto é o que nós geramos as palavras, através das letras é o que geramos as palavras que damos nome às coisas. Então Deus é o início, Deus é o fim. Tópico 1.3, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele presencia tudo e nada o surpreende ou lhe pega de surpresa. Nada há que se esconda diante da sua onisciência. Meu irmão, nós não podemos esconder nada de Deus. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Não há nada que nós possamos esconder. Em alguns momentos você pode até esconder dos homens, mas de Deus não esconde. Do nosso Deus é impossível esconder alguma coisa. Então deixa eu te dar uma dica. Em todas as suas orações, peça perdão a Deus. Crie o hábito de pedir perdão a Deus. Porque nada fica oculto aos seus olhos. Já que você não consegue esconder nada do nosso Deus, meu irmão, então tenha consciência daquilo que você faz, se arrepende, deixa e confessa a Ele, porque há de alcançar a misericórdia. Crie o hábito de, em toda a sua oração, pedir perdão ao nosso Deus. Olha só. As pessoas se enganam, mentem, cometem injustiça e fazem maldades, pensando que ficarão impunes, mas se esquecem que existe um Deus que tudo vê e tudo cobrará. Nada passará oculto aos seus olhos. Meu irmão, peça perdão a Deus. A Bíblia fala que Jó orava e pedia perdão pelos pecados da sua esposa e pelos pecados de seus filhos. Será que Jó sabia todos os pecados que seus filhos cometiam? Mas Jó estava pedindo perdão pelos pecados de seus filhos. Crie o hábito. Em toda oração, peça perdão ao seu Deus, porque Ele é poderoso para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2, o Deus onipresente, aquele que está presente em toda parte ao mesmo tempo. Meus irmãos, aqui existem duas linhas teológicas que eu vou apresentar aos irmãos. Cabe a você decidir qual você quer acreditar. Eu não vou definir e nem decidir nada para você. A primeira linha teológica, Deus sendo onipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares. Deus está presente aqui onde eu estou, Deus está presente aí na sua casa, Deus está presente no trabalho, Deus está presente em outros países, em outras cidades, em outras igrejas. Ao mesmo tempo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E para contribuir com essa linha de raciocínio, não significa que Deus precisa manifestar a sua presença aonde Ele estiver presente.
Deus pode estar presente em um lugar, mas não manifestar a sua presença. Quando nós viemos à igreja, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós sentimos a presença dele. Agora, Deus, na sua soberania, e isso sendo um dos atributos que nós estamos comentando aqui sobre os atributos não comunicáveis, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus são atributos únicos pertencentes a Deus. São atributos incomunicáveis, que ele não deu para ninguém. Ele não distribuiu isso para ninguém, é qualidade única dele. Então, se tratando de presença, ele pode estar presente num lugar, mas não manifestar a sua presença. Uma outra linha teológica sobre a onipresença de Deus, Deus onipresente, significa que ele tem a capacidade e o poder para estar no lugar que ele quiser, a hora que ele quiser, mas não significa exatamente que ele está ali. Ou seja, Deus pode estar sentado no seu trono agora, mas aonde ele quiser ir, ele pode ir. Deus pode estar nos céus, mas se ele quiser vir agora aqui na sua casa, ele pode vir. Não há limitação para Deus, não há impossíveis para Deus. Ele pode estar onde ele quiser. Ou seja, Deus está no céu, ele pode estar no inferno agora, ou no Sheol, ou no Hades. Ele pode estar lá, ele está lá. Irmão, essas definições assim, é impossível a criatura definir o Criador. É impossível a criatura dizer que o Criador está fazendo isso, isso, isso. A nossa mente é limitada, a nossa capacidade é limitada, não tem como. A gente limitar, é a gente ser muito... Eu nem sei que palavra usar para querer dizer Deus está fazendo isso ou Deus está fazendo... Ele faz o que ele quiser. Mas essas são duas linhas teológicas, que como a característica do canal é um ponto de partida, você escolhe em qual você acreditar. Tópico 2.1. Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. Existem coisas, meu irmão, que você não pode conversar com qualquer pessoa. Existem mistérios que você não pode dividir com todos, porque nem todos conseguem compreender isso. O que vai compreender um pouquinho de Deus, como está dizendo aqui, é aquele que anda, pode-se dizer, em espírito, o homem espiritual. Lá no Novo Testamento fala sobre o homem carnal, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então, meu irmão, as coisas de Deus têm que ser espiritual para você tentar discernir um pouquinho aí. Tópico 2.2. Ninguém pode se esconder de Deus. É importante lembrarmos que o Senhor Deus, em sua soberania e onipresença, não está em todos os lugares com o mesmo propósito, como, por exemplo, no céu e na terra. Não significa que se relaciona em todos os lugares no mesmo sentido. Aí é aquilo que nós falamos lá, que ele pode estar presente, mas não manifestar a sua presença. Tópico 2.3. Deus está presente em todos os lugares. Não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer pensando que Deus não está lá. Mesmo porque, meus irmãos, o pecado, ele é aquilo que não agrada a Deus. E se você pratica algo que não agrada a Deus, não adianta você mudar o seu local geograficamente e continuar entristecendo Deus. A decisão que você precisa tomar é parar, pedir graça, pedir força, que Deus nos ajude, para que paramos com as atitudes que venham entristecer o nosso Deus. É isso o que nós temos que fazer. Não adianta pecar aqui e tomar um destino qualquer pensando que Deus não está lá. Outra coisa também, meu irmão, certa vez eu ouvi de um pastor, um grande pastor, ele falou assim: enfrente os problemas que ele fica menor. Enfrente os problemas que eles ficam menor. Pede força a Deus, pede graça e enfrenta esse problema aí, porque ele vai ficar menor. Em nome do Senhor Jesus. Tópico 3, para encerrar, o Deus onipotente. Mateus 19:26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens
é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Se tratando da onipotência de Deus, o Deus onipotente, meu irmão, nada é impossível ao nosso Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe lugar que Ele não possa ir. Uma frase que eu gosto muito é aquela frase que Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. O que você precisa que Deus seja na sua vida, Ele é. Se você precisa de uma cura, Ele é a cura. Se você precisa de um advogado, Ele é o advogado. Se você precisa de um juiz, Ele é o juiz. Se você precisa de um general, Ele é o general da batalha. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Ele é o bom pastor. Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. O nosso Deus é onipotente. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Tópico 3.1. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus tem todo o poder, tudo está na palma das suas mãos e não há nada que Ele não possa fazer. Tópico 3.2. Para Deus não há impossível. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Tópico 3.3. Privilégio de poder estar à sombra do onipotente. Isso aqui é profundo. É nos dada a bênção de estar à sombra do onipotente, desde que habitemos no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91.1. Ei, meu irmão, fica debaixo da sombra do onipotente e se esconda no esconderijo do Altíssimo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por estar conosco até agora aqui. E que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida e que o Espírito Santo venha lhe conceder sabedoria, conhecimento e uma ótima aula. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe!